Jorge, precisa ter uma cerimônia, uma celebração religiosa para que o casamento seja de fato um casamento? Honestamente falando, sim, com toda certeza. Tem muitos aqui, eu sei que são noivos, eu sei que são namorados, e eu quero que vocês escutem bem isso. Essa construção simbólica, como eu falei, ela é um alicerce firme sobre o qual você vai conseguir fazer um casamento dar certo. Qual que é o próximo símbolo que eu queria colocar para vocês? É o símbolo que ocorre no momento da união. Vamos lá. Jorge, precisa ter uma cerimônia, uma celebração religiosa para que o casamento seja de fato um casamento? Honestamente falando, sim, com toda certeza. Sem uma cerimônia religiosa, eu consigo enxergar do seguinte ponto de vista. É como se presta atenção nisso que eu vou dizer para vocês. É como se houvesse uma porta pela qual o amor verdadeiro, aquilo que eu falei para vocês no módulo introdutório, o amor, ou seja, o verbo encarnado, o próprio Cristo, a graça infundida. Ou seja, a terceira pessoa do casamento, lembram-se disso? Amor. Esse amor, ele entra, mas ele entra como que pela fresta da porta. Ele entra por uma pequena fresta. Ele entra pelo buraco da fechadura. Somente por ali está entrando a graça. O que é de fato o casamento religioso? E a gente vai ter um módulo só sobre isso, com a minha amiga Lara Brenner lá na frente e o seu esposo, o Fernando Bueno. Eles vão falar detalhadamente pra gente o que é o testemunho da vida deles, o que é o casamento religioso e como que isso mudou a vida deles. Mas de antemão eu já queria deixar claro isso aqui pra vocês. A graça de Deus no sacramento, de fato, quando ele ocorre realmente, quando eu me caso, eu tenho a jura matrimonial, eu vou explicar isso para vocês, mas quando eu tenho o juramento matrimonial diante de Deus, diante da Assembleia, diante do povo, diante do sacerdote, diante do pastor, quando eu faço esse juramento ali, quando eu me entrego em jura, ou seja, a palavra é dada, sabe? Biograficamente falando, e agora eu não estou falando do ponto de vista religioso, biograficamente falando, inconscientemente falando, simbolicamente falando, a minha palavra ela é entregue, ela é dada, e a partir dali eu começo a contar a minha história. Então isso é fundamental que haja de fato essa celebração. É fundamental que haja de fato essa jura matrimonial, esse compromisso. Casamento não é um contrato. Casamento não é um contrato em que eu pego, em que eu assino no final. Isso não é um casamento. Não é necessário uma assinatura. O casamento, para que ele ocorra, é necessário um juramento. É necessário que a minha palavra saia da minha boca. É necessário que a minha palavra seja dada, seja entregue. Eu firmo ali um compromisso inseparável, indissolúvel, indestrutível. E exatamente por isso que é necessária essa celebração. Eu vou dar 2 exemplos de coisas que acontecem nessa celebração. Depois a gente vai falar, como eu falei para vocês, depois a gente vai falar mais aprofundadamente sobre isso, mas do ponto de vista simbólico. E aqui a primeira atenção que eu queria trazer é para vocês que são casais que não são casados diante de uma cerimônia religiosa. O meu primeiro conselho é casem-se o quanto antes, porque usufruir do sacramento é como se eu pegasse aquela porta em que a graça entra pela fechadura e eu literalmente abrisse aquela porta. E a partir daquele momento ali, a graça ela vem em abundância. O casamento ele começa a dar muito mais certo. Parece que a gente começa a se entender melhor. As coisas começam a se alinhar melhor, mas é óbvio, o casamento de fato aconteceu ali. De fato aconteceu ali. Agora, o que acontece nessa celebração religiosa? O que acontece? Porque a importância não é de fato a religião em si, mas é a palavra dada diante do amor. Vamos colocar dessa forma que vocês conseguem entender melhor. Porque senão fica parecendo que eu só estou falando papo aqui de igreja, papo de católico, de evangélico. Não. A ideia não é essa. A ideia é que vocês percebam o seguinte. É uma palavra dada, é um juramento feito diante do próprio amor. Diante do próprio amor. E é esse juramento feito diante do amor é que constitui essa graça que vai abundar em vocês depois.